Então, olha, ainda em processo de consolidação no Tribunal Superior Eleitoral, a federação entre União Brasil e Progressistas, batizada de União Progressista, acumula baixas e conflitos locais que ameaçam a sua viabilidade antes mesmo da formalização. A promessa de unir duas legendas de perfil, entre aspas, liberal-conservador, para ampliar o espaço da, entre aspas, de novo, direita... Bem entre aspas, né? Várias aspas. Para ampliar o espaço da direita no Congresso e construir um palanque robusto para o ano que vem, transformou-se em um mosaico de disputas regionais, desfiliações e desconfiança entre dirigentes. A federação, articulada pelos presidentes partidários Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil, enfrenta resistência interna e críticas públicas de líderes, como o governador, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que também já fez algumas críticas em relação a essa junção dos dois partidos, que não é uma fusão, mas que é uma federação entre essas duas siglas. Dirigentes dos dois partidos reconhecem as dificuldades, mas avaliam que as desfiliações e debandadas são naturais quando duas legendas grandes se unem, e que, ao mesmo tempo em que há saídas, novos quadros serão atraídos para os dois partidos. Em uma federação, os partidos precisam ter a mesma posição nas eleições municipais, estaduais e para a presidência, por no mínimo 4 anos. Em troca, somam forças com o fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de propaganda e bancadas no Congresso, tornando-se um grupo influente e decisivo nas principais disputas eleitorais do país. O pedido para que a aliança seja formalizada está em estágio inicial e ainda não tem um relator definido no TSE. Para valer para o ano que vem, a federação precisa dessa autorização, tem que ter o aval do TSE pelo menos 6 meses antes da eleição. Então, até abril, 4 de abril, tem que estar isso já batido o martelo. A perspectiva dos dirigentes dos partidos é que a autorização saia até abril. Então, há essa questão de uma autorização do Tribunal de Contas, ou melhor, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que tem, Pitoli, que eu acho que é interessante compartilhar, em relação ao Paraná, por exemplo, e aí são vários recortes regionais, mas em relação ao Paraná, com a federação entre os dois partidos, o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, que foi juiz, ele desponta como candidato a governador do Paraná e aparece nas pesquisas em primeiro lugar. Só que ele não tem apoio do governador atual, Ratinho Júnior, que deve lançar o presidente da Assembleia Legislativa, que é pelo menos é o que está se desenhando. No final dessa conta, o Ratinho também é candidato ao Senado pelo Paraná. Isso. A gente não pode... Não dá para achar. Também. No final dessa conta aí, é Ratinho o senador. A expectativa, Pitoli, do Ratinho era lançar o Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia Legislativa. Ele seria o candidato a governador. Então, a preocupação do Ratinho, é por isso que surgiu na semana passada vamos chamar assim, de uma notícia, mas que não era uma notícia, era uma especulação, de que o Ratinho deixaria de disputar a presidência da República para se dedicar à eleição estadual, porque ele precisa manter força ali no seu reduto no Paraná. E Sérgio Moro seria um candidato que colocaria em risco o grupo do Ratinho Júnior. E aí depois o Ratinho, e o próprio pai dele, o apresentador também Ratinho, veio a público dizer que ele não desistiu da candidatura à presidência e que ele está com o nome na disputa ainda. O Kassab também reforçou isso. Mas, Pitoli, em relação ao partido, uma preocupação principalmente do PP, porque vários prefeitos do Paraná estão anunciando a saída do Partido Progressista por conta dessa fusão. Prefeitos aliados ao Ratinho Júnior e que querem apoiar o candidato indicado por ele, que podem deixar o partido. E aí deixa uma lacuna grande aí para essa federação que está se desenhando. Repito, precisa ainda do aval do Tribunal Superior Eleitoral, mas os prefeitos do PP, especificamente, já estão se movimentando para deixar o partido e buscar uma outra filiação para aí sim apoiar o candidato indicado pelo Ratinho Júnior. Então você percebe que é um recorte regional, mas que impacta na política nacional, porque a federação ela é nacional. Então isso pode trazer também para outros estados algo parecido, que é a debandada, não só de prefeitos, mas de vereadores, de deputados, enfim. Isso tudo depende de uma avaliação de cada parlamentar ou de cada prefeito, enfim. Agora, o que há é que a federação está comprometida, digamos assim, porque tem essa debandada já e está sendo registrada e observada pelos caciques de ambos os partidos.
O Barros, antes de comentar, avisar a ouvinte Neuci Servilha Bueno, pedindo como posso fazer para ajudar o povo do Paraná, já que o Barros tocou bastante no assunto Paraná. Dentro de alguns instantes, o delegado Tito Baricello, deputado estadual, amigo nosso da Auriverde, né? Deputado estadual no Paraná, estará conosco ao vivo. Temos algumas imagens exclusivas ainda de hoje, da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, e a partir da fala do Tito Baricello, a gente vai saber como ajudar. Tá, Nilce? Eu tentei ao longo da manhã, Tito em diversas reuniões, então estará conosco já já Tito Baricello para a gente falar sobre a situação no Paraná, para a gente agir como a Auriverde sempre age, com prudência e assertivamente, né? Então já já, Nilce, o Tito vai estar conosco. Bom, vamos lá sobre Federação União Progressistas. Veja, os caras vão ter que mudar de nome de partido, né? Porque progressista para nós, o que é? Quando se fala, o cara é progressista no Brasil, ele é um canhota ferrado que joga contra Bolsonaro. Então, veja, ou assume que joga contra o Bolsonaro e mantém o nome, né? Ou muda de nome. Porque União Progressista e achar que vai dar certo? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Ciro Nogueira, que eu não confio, mas nem se... Confia aí, Pito, mas nem a pau Juvenal. Confiar no Ciro Nogueira? Não confio. Aliás, se eu pudesse fazer a lista de quem eu não confio mais. É que eu vou arrumar uma confusão desnecessária agora, mas devagarzinho a gente vai te alertando aqui. Pode ficar tranquilo, você não vai ficar desamparado. Jamais te deixarei desamparado. Se surgir aqui a possibilidade, eu vou falar. Mas até março, não se preocupe. Temos ainda novembro pela metade, né? Aí tem dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses aproximadamente. E amigo, até lá, muita traição vai rolar. Não se preocupe, porque até março a gente vai assistir muita coisa acontecendo e a gente vai ter que entender o seguinte: quem é traidor, quem não é, quem defendeu, quem não defendeu. E no meio disso tudo, uma turma de uma federação que a turma não quer. Estão tentando juntar União Brasil com progressistas, mas nem quem faz parte de ambos os partidos quer. Não conheço quem realmente defenda, a não ser os caciques. De verdade, Barros. Eu não conheço hoje quem defende essa federação, a não ser os caciques. Estão olhando em tempo de televisão, tempo de rádio televisão, dinheiro. Não sei, acho que estão olhando só para isso, Barros. O Ciro Gomes defende, né? Ele foi lá, lembra? Ciro Gomes. Foi lá no palanque da federação. Ciro Gomes, né? Falando sobre quando se filiava a quem? PSDB. Aí depois foi o PSDB. Olha que maravilha. Mas vamos lá. A gente vai ter que ficar de olho no seguinte. Ano que vem, já disse isso aqui hoje, vou ter que falar de novo amanhã, depois de amanhã. Se o Kassab já sinalizou que no ano que vem estará contrário à esquerda, é porque no ano que vem eles já sabem, a direita vai crescer e muito no Brasil. Os conservadores vão crescer e muito no Brasil. E aí, a gente vai ter que ficar de olho desde já, na verdade, eu estou sugerindo que você já fique de olho nisso há bastante tempo, mas começar a ficar de olho nas redes sociais dessa turminha, olhando no seguinte sentido. Betson, chama para mim, por gentileza. No seguinte sentido, esses deputados da União, dessa União Progressistas, estão se posicionando como com relação à anistia. No Paraná, assim como outros estados onde essa federação deve atuar, nós teremos candidatos que ou se posicionam a favor da anistia agora, tendo em vista que a votação pode acontecer ainda este mês, segundo o delegado Paulo Bilinski, ou estão fora da disputa do ano que vem, no que tange buscar o público conservador, porque o público conservador de verdade, que ouve a Auriverde Brasil, quer anistia ampla, geral e restrita. Agora o cara vem dizendo para mim que busca a direita o ano que vem, pautas conservadoras e liberais. Se estão buscando
essa pauta ou essa parcela do eleitorado vão ter que se posicionar agora. Quem é pré-candidato ou quem já está na busca pela reeleição. E aí o nome União Progressistas vai ter que se entender. Com relação às disputas, os caciques, se é Ratinho que vai, se eu não sei quem que vai. Meu amigo, nessa hora pode sentar, pipoquinha na mão e deixa o pau comer. Isso aí não é ruim, não. O que nós precisamos estar atentos de verdade é com relação a posicionamentos. Hoje, anistia, como é que se posicionou? Ah, não se posicionou. Não se posicionou? Então eu não posso votar nesse cara no que vem, ele dizendo para mim que é conservador. E outra, como é que vai dizer que é de direita, bolsonarista, conservador, dentro de uma porcaria de uma federação dessa que tem Ciro Nogueira de um lado e Rueda de outro? Onde isso é conservador? Isso é centrão fisiológico, aquele centrão nojento, nojento. Essa é a real, não é? É o que eu não quero para mim, nem para você, nem para o Brasil.